Quem gostaria de fazer a oração, por favor? A Vera quer fazer? Não? Eu vi que você tá segurando a boca, eu pensei que era vontade de fazer oração. Eu faço, Leandro. Quem faz? A Rô? É. Isso, por favor, por favor. Então vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento, juntamente com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, Jesus, que possamos estar nesse elo de luz, unidos para aprendizado. Senhor Jesus, gratidão por mais um domingo, por estarmos aqui juntos. E pedimos que o nosso amigo Leandro seja inspirado nas palavras para que possamos aprender, Senhor. Gratidão, que assim seja. Graças a Deus. Amém, que assim seja. Irmãos, chegamos no último capítulo da primeira parte do livro. Ó que bênção, tá vendo? A gente está progredindo, não é? E está indo tudo bem, graças a Deus. Hoje, a gente vai falar do capítulo, como a gente acabou de falar, né? O capítulo 11, que fala sobre a proibição de evocar os mortos, né? Então, lá na lei mosaica, ele proibiu a evocação dos mortos, né? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor por que naquela época ele proibiu, qual a visão da igreja, que a gente já tinha visto também, né? Qual que é a visão da igreja e qual que é a visão do espiritismo, e o que o espiritismo vem nos ensinar a respeito do porquê Moisés proibiu, porquê que a igreja também, em alguns momentos, ela diz que não tem comunicação com os mortos, a não ser com os demônios, mas, ao mesmo tempo, elas acreditam nas aparições, né? Nas aparições de Fátima e de outros lugares onde Nossa Senhora apareceu, né? Então, assim, acaba caindo um pouco em contradição, né? A primeira parte aqui fala sobre a posição da igreja e da proibição mosaica, né? A Igreja Católica, segundo Kardec, não nega a realidade das manifestações espirituais, mas, como nós já havíamos visto, né, nos outros estudos, eles atribuem apenas, exclusivamente, a ação dos demônios, evitando assim qualquer contato com os mortos, né? Para justificar essa posição, a Igreja recorre às leis de Moisés, né? Particularmente nos trechos do Levítico, capítulo 19, versículo 31, e capítulo 20, versículo 27. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos de 9 a 12. Né? Nesses versículos aí, eles condenam severamente a consulta aos mortos, a adivinhação e as práticas mágicas sob pena de morte, tá? Então era uma coisa assim, nesses capítulos aí que eles abominavam, ou seja, baseado na lei de Moisés, né? E aí o livro nos esclarece, né, que Kardec observa que, no entanto, que essas proibições estavam inseridas num contexto histórico específico. Quer dizer, os hebreus que estavam recém-saídos do Egito, né, onde tais práticas eram comuns, né, como mencionado em outros livros, nos livros da Bíblia, lá no livro de Isaías, né, eles achavam que eles precisavam ser isolados culturalmente, para evitar a idolatria e a corrupção religiosa, né? As evocações, naquela época, estavam associadas a superstições, charlatanismo e até sacrifícios humanos, não é? Como indicado no livro de Isaías também, capítulo 57, versículos de 3 a 6. Né? Então, eles estavam bem longe do caráter moral que o Espiritismo defende. Eu acho que aqui cabe um parênteses, né? Na realidade, se a gente for trazer para os dias de hoje, né? Até hoje, muitas das comunicações, elas estão ligadas, né?
a superstições e charlatanismos. Sacrifícios humanos, eu não vou afirmar, mas a gente sabe que no mundo, infelizmente, tem de tudo ainda, né? Então, embora a gente tenha evoluído bastante, ainda existe muita coisa nesse sentido, né? Quando a gente fala aí de consulta a oráculos, nada contra, né? Nada contra nenhum oráculo. Na realidade, o problema são as superstições, né? E aí, qual que é o problema, né? Se a gente evoca um espírito, né, para saber, para fazer charlatanismo, né? Para vender, sei lá, um pedaço no céu, né? Para fazer amarração de amor, ou para perguntar quais são os números que vão ser sorteados na Mega Sena, né? Qual nível de espírito a gente espera tá se comunicando, né? Que nível de espírito que vai se dispor a fazer um trabalho desse, não é? Se propor a fazer um trabalho desse, né? Então, embora muito tempo tenha passado, nessa parte aqui até tem lógica, né? Se for para a gente consultar espíritos com esse nível moral tão baixo, melhor não. E olha que coisa interessante, né? Nada contra também, nada contra mesmo, do fundo do coração. Mas as casas espíritas, né, que tem algum tipo sei lá, de... A gente sabe que não é isso, mas assim, que tem algum tipo de atração, como por exemplo, dia tal naquela casa são feitas psicografias, não é, da família. Essas casas são lotadas, não é? Então, assim, não deixa de ser um tipo de você estar procurando um tipo de comunicação, uma, uma vontade de ter ali a sua, embora tenha muita dor envolvida, né? Eu fico imaginando assim, dentre milhares de pessoas, dentre bilhões de pessoas, né? No planeta Terra nós somos 8 bilhões. Todo mundo perdeu alguém na vida. Já pensou se esses 8 bilhões quiserem carta no mesmo dia, não é? E qual a dor maior, minha ou sua, de eu poder receber e você não? Não é? Embora a gente saiba que aconteça, mas eu nem quero entrar nesse lado, de certa forma, polêmico, né? Nem quero entrar nesse lado polêmico. Eu só quero dizer que nas casas espíritas que tem, uma cromoterapia, que tem psicografia, né, de familiares, aqui, as casas são lotadas. Então, você vê que as pessoas ainda estão indo atrás de adivinhações, atrás de espetáculos, porque, na realidade, a doutrina espírita, por si só, ela pode consolar a gente. Não é? A gente sabe que no momento correto, a gente vai encontrar nossos entes queridos. Né? Onde está a nossa fé? Onde está o conforto, o consolo, né? Da gente acreditar que vai chegar o nosso momento. Mas o que muitos de nós queremos são soluções mágicas, não é? Querer estudar, querer imitar Jesus, não é? Tem uma frase famosa na internet, né? Não precisa falar de Jesus tem muita gente fazendo, a gente precisa imitar Jesus, não é? A gente precisa seguir Jesus, falar de Jesus tem muita gente falando, né? Então fica aí essa reflexão, a gente sabe que não são todos, mas é para o nosso bem essa reflexão, a gente ser honesto, a gente ser humilde com a gente mesmo, e não estar atrás, não é, de grandes revelações, não é, de manifestações. Você vê que quando o Espiritismo começou, houveram muitas manifestações, né? Foram através das manifestações, das mesas girantes e outras coisas que Kardec começou a se comunicar com os espíritos e trazer essa mensagem para a gente. E naquele momento era importante que os espíritos se manifestassem, né? Agora, de forma desnecessária, sabe, para vir ao encontro do nosso ego e tal, da nossa vaidade, qualquer tipo de comunicação assim acaba se tornando um perigo, né? Porque, como a gente já falou, qual tipo de espírito que vai vir atender uma solicitação de alguém que quer fazer uma amarração de amor ou que quer saber, não é? Então, assim,
na realidade, dessa maneira a gente estaria se comprometendo bastante, não é, com o mundo espiritual. Esses irmãozinhos com a gente e a gente com eles, né? Então, o item 2 que eu grifei aqui fala sobre o verdadeiro sentido da proibição e sua inaplicabilidade ao espiritismo, né? Kardec argumenta que a lei de Moisés não pode ser aplicada literalmente ao espiritismo moderno, por quê? O objetivo, na época de Moisés, era combater os abusos, como a gente já falou, não é? O charlatanismo e outras coisas, né? As adivinhações, e provavelmente a venda, né? A venda dessas adivinhações e coisas do tipo, né? Então, ele tinha por objetivo combater os abusos e não a comunicação espiritual em si. Só que, como a gente sabe, né, tudo que a gente estuda sobre Moisés fala muito da época, né? Aqueles nossos irmãos, provavelmente nós mesmos, né? A gente era muito bruto ainda, né? A gente ainda era muito grosseiro. Então, as leis elas eram adequadas àquele tempo, né? Então, Moisés ele queria evitar que os hebreus caíssem nos mesmos erros das nações pagãs, né? E o espiritismo não pratica adivinhação, né? Então, se a gente for em algum centro espírita que tem feito adivinhação, é melhor a gente correr de lá, né? Graças a Deus, os lugares que a gente tem ido, né, não fazem adivinhação, né? Então, adivinhação, magia ou exploração financeira, né, que a gente corra disso, porque o espiritismo não faz isso, e a nossa filosofia diz para dar de graça o que de graça recebestes, né? Então, tudo o que acontece dentro do espiritismo é feito de graça, não é? E o espiritismo busca o consolo, o ensino moral e a ajuda aos espíritos sofredores. Então, as comunicações que se dão dentro de um ambiente espírita sério, não é? É para o ensino moral nosso, não é? Então, às vezes, vêm alguns mentores, alguns irmãos nossos, que estão em condição de nos ajudar e nos trazem mensagens edificantes, né? E também aquela ajuda que a gente faz nas reuniões mediúnicas, onde irmãozinhos nossos que às vezes acabaram de desencarnar ou desencarnaram já há um bom tempo, mas ainda não tomaram consciência, não é, da passagem que fez do plano físico para o plano espiritual, são esclarecidos, não é? Então, o trabalho dentro do espiritismo, basicamente, com os espíritos é esse. Ninguém chama um espírito para bater papo, ou para jogar carta com ele, ou para fazer adivinhação, não é? Ou os espíritos se manifestam porque estão precisando de um esclarecimento, não é? Ou para prestar algum esclarecimento para a gente, não é? Se a lei mosaica fosse seguida à risca hoje, teríamos que aceitar outras normas arcaicas, como a pena de morte para infrações menores, como é previsto lá em Êxodo capítulo 21, ou a proibição de certos alimentos, algo que nem a igreja faz. Então, assim, por que que a pena de morte para pequenas infrações, né, não é aplicada? Por que que alguns alimentos que eram proibidos hoje não são mais proibidos, não é? E por quê? Porque a gente evoluiu, não faz mais sentido, não é? Então, por que que essa questão, não é, de proibir a comunicação com os mortos deveria prosseguir hoje, né? A realidade é que o Espiritismo traz uma norma, uma conduta moral para que a gente faça isso de forma elevada, né? Inconsistência da interpretação tradicional. Kardec aponta contradições na argumentação dos opositores do Espiritismo. Jesus nunca condenou a evocação dos mortos, embora tenha reformulado outras leis mosaicas, né? Como em Mateus 5:21, não é? E a própria igreja invoca santos e aceita aparições, como, né, nós havíamos falado, as aparições de Maria, né, de Maria, mãe de Jesus, o que contradiz a ideia de que os mortos não podem se comunicar, né? Afinal de contas,
acho que ninguém duvida que a mãe de Jesus, né, Maria desencarnou também, né? Jesus desencarnou, Maria desencarnou também. Então, se eles aceitam a aparição delas, né, como é que não aceita a ideia de que os mortos não podem se comunicar, não é? Então, não devia aceitar também, né? Então, tem uma contradição. Outra inconsistência, não é? Se apenas demônios se manifestam, por que há mensagens elevadas e consoladoras? Moisés nem sequer menciona demônios em suas aparições, não é? Desculpa, em suas proibições. Moisés nem sequer menciona demônios em suas proibições, não é? Então, isso aqui a gente já tinha visto, né, no capítulo anterior. Se só os demônios se comunicam, como que a gente vai explicar essas mensagens edificantes, né? Falando do amor de Jesus, falando para a gente se melhorar, para a gente, né, para a gente cultivar coisas boas, para a gente cultivar o bem, para a gente, né, seguir as leis de Deus, as leis divinas, né? Então, que demônio iria fazer isso, né? Exortar a gente a buscar a evolução, não é? Né? Então é isso. Eu perdi aqui um negócio aqui no micro. Deixa eu achar, peraí. Achei. É, então, agora o item 4. A natureza das comunicações espíritas. Kardec esclarece que o espiritismo lida com as evocações de maneira respeitosa e útil. Os espíritos muitas vezes vêm espontaneamente, né, mostrando que desejam se comunicar. Não há intenção nenhuma de adivinhação ou lucro, mas sim de auxílio mútuo. Os vivos aprendem com os desencarnados, e esses podem receber orações e esclarecimentos. Ajudar espíritos sofredores é um ato de caridade e não uma profanação. Acho que aí fica bem claro, né, o objetivo das comunicações espíritas, né? Os próximos itens falam sobre a refutação das objeções comuns, mas eu queria saber se vocês querem falar alguma coisinha aí. A gente está um pouquinho adiantado. Dá para falar um pouco. Eu quero. Pode falar, Vera. Então, esse capítulo, eu achei ele muito, muito assim, esclarecedor, né? E é importante a gente explicar, assim, para todos nós e para todos que ouvem, estão ouvindo, no caso, que o porquê o Espiritismo não acha proibido a comunicação com os mortos. A gente Isso. viu que Moisés teve motivo até nobres de proibir na época, eram tempos antigos, era tudo. E assim, a partir de Allan Kardec, que até então as manifestações espirituais, até pouco tempo, acho que é 1800 e pouco, sei lá, que veio Allan Kardec, era tudo muito... As manifestações eram usadas para farra, para brincadeira, para adivinhação, para tirar proveito, para tudo mais, menos por uma finalidade séria, porque não existia esse conceito que veio a partir do Espiritismo, né? Então, quando Allan Kardec, a partir da doutrina da criação, codificação, né, da doutrina espírita, a gente vê isso, inclusive as manifestações de aquelas da brincadeira, diz que até diminuíram, né, por causa das pessoas que foram mais educadas e a doutrina espírita, ela leva muito a sério, honestidade, a questão da comunicação com os mortos, né?
que, na verdade, somos nós amanhã, né? Eu não acho que nós sejamos demônios. Todos nós temos um potencial tão grande de evolução, de aprender um pouquinho por cada vida, porque, por isso, a gente entende que uma vida só não evolui todo o potencial que a gente tem. Dificilmente uma pessoa vai viver uma vida e não vai ter aprendido algo, né? Todos nós temos coisas que a gente mesmo reconhece na gente como uma evolução, né? Então, esse capítulo, eu acho muito importante isso, e é isso, já me perdi no meu raciocínio, mas também já estou falando demais, né? Eu tenho que... mas, assim, basicamente, é isso que eu acho. Não, legal, legal. É interessante, quando você estava falando, me veio a ideia de que esse esclarecimento é mais importante para a gente conhecer e, de repente, num bate-papo, não é, com alguém que aceite, a gente mostrar para ele essas coisas, né? Do porquê era proibido antes, né? Do porquê a gente acredita na comunicação e acredita que pode ser positivo, de que forma pode ser positivo, não é? Por que Moisés proibiu, não é? E também como que a igreja, né? Isso dá argumento para a gente conversar, para a gente debater, né? Como que a igreja fala que só os demônios se comunicam, mas acreditam nas aparições de Maria Santíssima? Né? Então dá argumento para a gente conversar, né? Isso foi um outro ponto que eu pensei importante. Não é brigando com religiões, não. Religião, ela sempre vai acabar ajudando muito. O problema é ver com olhos mais esclarecedores, mais racionais, mais que saia dos dogmas e tudo mais, né? Por exemplo, as igrejas. Não há nada contra, eu vim da igreja, nunca fomos radicais, mas aprendi muito, e ainda a gente aprende, a gente sabe selecionar, discernir, né? Você é capaz de não ter medo de ir numa missa, eu nunca tenho medo, e toda missa que eu vou, eu aprendo e ouço o que eu consigo discernir daquilo. Então, assim, por exemplo, existem igrejas que ainda são muito... Tudo é demônio, tudo que sai fora, as manifestações, as comunicações, nós somos demoníacos por ser espíritas e doutrina tal. A Igreja Católica, eu não sei muito de cada igreja, mas, por exemplo, essa instabilidade da Igreja Católica é incoerente com o raciocínio, com a fé raciocinada. Por quê? Como você falou, uma hora são demônios, é proibido, sendo que Jesus não falou isso no Evangelho. Outra hora, existem os santos, eles admitem, e ainda na atualidade, na Terra, eles canonizam pessoas boas, pessoas que fizeram muito bem aqui, são reconhecidas pela igreja e são canonizadas. Eu acho que canonizada é quando a pessoa é vista como santo depois que morre, né? Acho que é isso que quer dizer canonizar uma pessoa. Mas então, e aí? Ela morreu, ela foi um homem como nós, né? Um ser humano como nós, vivendo aqui na Terra, fez muito bem, aí sim ela foi canonizada. Então, aí existe, né? É isso, era isso que eu queria complementar do que você falou dessa. É dúbio, né? Uma hora, outra hora. É isso aí. É por isso que, graças a Deus, a gente está numa doutrina que tem bastante lógica, né? E deixa a gente ter fé e ter raciocínio, que é o que a doutrina espírita prega, a fé raciocinada, né? Keiko, quer falar alguma coisa? Não, Keiko? A Bernadette quer falar alguma coisa? Só complementando o que a Vera falou, então, né? Uhum.
Ela comentou da Igreja Católica, e a gente acredita que nem quando nós fazemos nossas orações, falamos com os mentores que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo nós temos os mentores que trabalham anonimamente. E na Igreja Católica também tem, que não foram canonizados, né? E que nos auxilia no dia a dia. Então, às vezes, existe essa controvérsia mesmo, né? E, assim, eu já frequentei há muitos anos atrás, era menina, igreja evangélica, né? E num dos cultos, né, eu lembro vagamente, mas eu lembro assim, olha, o pastor foi intuído pelo Espírito Santo para falar tal palavras, né? Que falou bonito, que trouxe a palavra, que trouxe aquilo, né? No meu modo de pensar, ele falou assim, nossa, eu nem pensava que eu ia falar aquilo. É o que? Ele é um médium também, ele recebeu a mensagem, né, de algum espírito de luz, só que eles não aceitam esse tipo de informação, né? Eles não Exatamente. aceitam, eles estudam tudo, mas falam de forma diferente que atingem as pessoas. E a mesma coisa que acontece nas nossas casas também, né? Só que eles não aceitam. Exatamente. É aquilo que a gente fala, né? Ninguém quer ser melhor que ninguém, mas o Espiritismo ele veio tirar mais um véu, né? Na igreja evangélica, até onde eu entendo, é bem assim também. Ou é o demônio que está se manifestando, ou é o Espírito Santo, né? No fim das contas, são espíritos bons e espíritos maus, não é? Basicamente isso, bem simples assim, né? É isso aí. O Beth quer falar alguma coisa? Liga o microfone. Quanto à igreja evangélica, como a Bernadette colocou, eu já fui, mas não frequentava, né? Eu fui assim, talvez por uma curiosidade, né? E aí lá na sessão, lá, né, na hora da oração, desculpe, o pastor, ele coloca assim, tem alguém aí que está precisando de uma oração. Gente, eu estou péssima da garganta. Tem alguém aí que está precisando de uma oração. Então, que vem aqui no púlpito, né? Aí, tem alguém que vai, né? Vai uma pessoa lá, e o pastor coloca a mão na cabeça da pessoa e começa... Isso foi o que eu vi, né? Não sei se todas são assim. O pastor coloca a mão na cabeça da pessoa e começa a girar a cabeça da pessoa, assim, sabe? Põe assim, começa a girar. E a pessoa cai, né? E ela cai e faz fala algumas palavras que a gente não entende, né? E aí depois a pessoa levanta e o pastor fala que ela está curada. Então eu achei meio assim, sabe, inacreditável. Mas também foi só essa vez, né? E é isso que eu vi, né? Não sei qual a relação, né, de espírito. É isso aí, Leandro. Então, infelizmente, não é? Existe muita gente zombando da fé das pessoas, não é? A gente não pode afirmar, a gente sabe que quando a coisa é feita com fé, não é? Muitas coisas podem acontecer sim, não é? A gente sabe da eficácia da oração e da prece, mas tem que ser algo honesto, né? Algo honesto, algo com amor, né? Tanto de quem faz, para quem recebe, não é? Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente aí lucrando, não é? Através do abuso, né? Da exploração da fé dos outros, não é? Então, a gente só pode lamentar isso daí, mas infelizmente, os nossos irmãozinhos que ainda aceitam ter a sua fé explorada é porque, infelizmente, eles ainda estão vibrando, né, naquela frequência. Porque no momento certo, a consciência deles vai se expandir e eles também não vão mais aceitar isso daí,
né? Mas enquanto Então, eles estiverem aceitando... é como que nem agora, né? Eu vi isso lá atrás, né? E agora, como eu estou me entregando no Espiritismo, né? No Espiritismo. Então, aí eu me coloco assim, porque nós lá na nossa casa, se você tem algum problema, aí você vai ter a entrevista, né? Você vai ter a entrevista, né? Vão fazer entrevista com você, você vai contar o seu problema, é ali só você e quem está te ouvindo, né? Aí depois eles falam, vamos fazer um tratamento espiritual, aí você vai lá, né? 4 semanas, vai fazer seu tratamento espiritual. E aí, com a fé de quem está ali te ajudando, né? Com os passes e tal, aí você vai melhorando. Então, aí eu me coloquei assim, e esses, né, evangélicos? Porque a pessoa está ali, né, ouvindo a palavra e de repente o pastor, tem fulano aí que está precisando. Então, sem eu acho assim, né, sem um ensinamento, na verdade, a pessoa que está ali. E talvez até o pastor, né? Então, eu fiquei, sabe, o Espiritismo age dessa maneira, que é uma maneira correta, né? Porque é uma coisa que está ali só os dois, não é uma coisa que todo mundo está ouvindo. Eu achei essa diferença. É o que a gente falou, né? Na realidade, cada religião ela está ligada ao nível de consciência de cada um, né? O importante é se está fazendo bem, né, para as pessoas que estão lá. Só que, infelizmente, tem muito charlatão, e charlatão tem em todas as religiões, né? A gente tem que se proteger, e é isso, não tem muito o que falar, não é? Cada um está no seu momento, está vivendo o seu momento, né? Eu sei que às vezes é difícil, a gente olha, às vezes é até alguém, né, do nosso relacionamento, alguém de sangue, a gente fala, poxa, ele está sendo enganado, está sendo ludibriado, mas é aquilo que a Vera falou, se você vai numa missa, sempre dá para aproveitar alguma coisa, não é? Sim. Se eles falam alguma coisa de Deus e de Jesus e dá para aproveitar, não é? É isso, né? É isso. Alguém mais quer falar, irmãos? A Juliane, a Ângela, a Nicanor, a Rosângela. Leandro, bom dia. Bom dia. Leandro, eu achei muito interessante este capítulo, né? A gente está falando das igrejas e tudo mais, e do trabalho, né, das casas espíritas. Eu gostaria de relatar que eu participo, né, das reuniões, né, mediúnicas da casa que eu frequento. E é Aham. muito interessante, né, esse processo de adivinhação que a gente estava estudando, porque nas reuniões mediúnicas, o que mais acontece em uma casa séria é os nossos irmãos desencarnados procurarem ajuda, né? O E assim, esclarecimento, né? esclarecimento, É, às vezes estão machucados, às vezes nem notaram que desencarnou, e é muito isso. lindo o trabalho que é Sim. realizado, porque ali eles procuram a cura, ali eles procuram esclarecimento, né? E quando o trabalho é sério, né? E é muito lindo, porque a gente consegue, de certa forma, né? Eu falo que a gente só ajuda com 1%, os 99% são os mentores, né? E traz aquele esclarecimento e traz um alívio aos irmãos, né, que desencarnaram. Então, tipo, é um trabalho muito lindo, muito gratificante. Então, assim, a importância, né, da gente, primeiramente, nos conectarmos com Deus e pedir para que Ele traga discernimento, né, para nós e para que a gente encontre um lar espírita, para que a gente possa realizar trabalhos assim, né, importante, esclarecedor, de forma séria e sincera.
porque é muito importante isso. Porque senão, às vezes, a gente acaba sendo ludibriados, né? Tipo, Uhum. aquele irmão ali dá o melhor passe. Aquele irmão ali ó, adivinhou tal coisa. E não é assim que o Uhum. espiritismo trabalha, pelo menos de uma forma honesta e sincera. É isso que eu quero relatar. É isso aí, é isso aí. E uma coisa que eu acho que ficou clara aí no que você falou, a respeito do amor envolvido, da ajuda envolvida, o esclarecimento, não é? Então, deixa bem claro que é um trabalho edificante, não é? É um trabalho sério e é um trabalho edificante. Então, mais uma vez, uma base, né, para mostrar, para deixar a gente bem consolidado de que o trabalho que é feito de comunicação com os espíritos dentro do espiritismo é uma obra de caridade, né, que nem foi falado aqui. É uma forma de caridade. É onde nossos irmãozinhos, eles são ajudados, né? São ajudados e são esclarecidos, né? Ô Vera, eu vou dar mais uma continuadinha no assunto, tá? Porque agora a gente já anota a pergunta que eu acho que vai sobrar um pouquinho no final, mas pode falar. Bem curtinho, é só para Uhum. dizer que o Espiritismo, tudo isso que a gente tem falado e aprendido, a gente não aprende as coisas do Espiritismo só para a vida espiritual depois da morte. O Espiritismo, ele enfatiza muito o nosso trabalho aqui, em vida. Então, o que nós estamos aprendendo hoje aqui, a gente começa a usar um pouquinho mais do que a gente aprendeu na vida aqui. E só reforçando que Jesus diz, reconcilia-te com seu inimigo enquanto estiver aqui, né? Ele Uhum. orienta, não esperar morrer, pedir perdão, ou lá quando vai morrer, não, já desde aqui a gente é orientado a agir melhor. Só isso. É isso aí. Amém. Amém. Tá registrado. Vamos lá. Então, refutação das objeções comuns. Kardec responde a várias críticas feitas ao espiritismo, não é? Então, uma das críticas é evocar perturba os mortos, não é? Então, se os espíritos se incomodassem, eles não retornariam e nem expressariam gratidão pelas comunicações, tá? Então, significa que não incomoda. Almas no céu ou no inferno não podem vir, né? Então, uma objeção é essa, que as almas no céu ou no inferno não podem vir aqui se comunicar, né? E aí ele refuta dizendo assim, então por que a igreja acredita que santos e anjos podem interceder, né? Aí outra objeção, só demônios se manifestam. Então, como explicar que a gente receba mensagens de amor, sabedoria e arrependimento, né? Que a gente já tinha falado também, né? Bom, então o que a gente pode tirar de reflexão e de conclusão, né? O medo da verdade, né? E a importância do espiritismo, né? Então esse é o título, o medo da verdade e a importância do espiritismo. Kardec sugere que a resistência à comunicação espiritual vem de um temor à revelação de verdades que poderiam abalar dogmas estabelecidos, né? Então, por exemplo, a igreja, de repente, não é? E nem estou falando qual igreja, a igreja talvez não queira, não é? Que sejam feitas muitas comunicações, já pensou se vem um espírito lá e fala, olha, esse padre e esse pastor não têm dignidade para fazer esse trabalho que ele está fazendo, né? Já pensou? Então, é claro que pessoas que não estão tão bem intencionadas, às vezes têm medo, não é? De algum esclarecimento que um outro espírita pode trazer, né? Outra, né? A igreja diz que não acredita em reencarnação. Aí vem lá um espírito e fala sobre reencarnação. Então ele está colocando os dogmas da igreja, não é? Então, o que acontece? Como eles sabem que não tem o controle total do que uma comunicação espiritual vai dizer,
né? Então eles têm até medo, porque poderiam abalar ali as bases, os pilares da igreja, né? O Espiritismo, porém, oferece provas racionais da imortalidade, combatendo o materialismo. Graças a Deus, né, irmãos? Porque se a nossa vida fosse só essa aqui, a gente estava bem enrolado, né? Graças a Deus que não é, né? Só essa vida e que a gente tem essas provas aí da imortalidade, da continuação da vida e da pluralidade das existências, né? Um meio de consolo e crescimento espiritual, tanto para encarnados quanto para desencarnados, né? Então, com certeza, acreditar numa vida futura, acreditar em outras oportunidades, é o que nos traz consolo e, ao mesmo tempo, também nos incentiva a crescer, né? Se a gente soubesse que no final dessa vida tudo estava acabado, qual o incentivo que a gente teria para querer se melhorar, não é? Tanto faria eu terminar do jeito que eu cheguei, ou pior do que eu cheguei. Se tudo vai acabar depois, né? Para que eu vou ser honesto? Para que eu vou amar as pessoas? Para que eu vou fazer o bem, né? Sem contar que a gente está num mundo que muitas vezes parece tão injusto, né? Aqueles que abusam do poder, abusam da força, abusam do crime, parece que estão sempre bem, né? E a gente, às vezes, aí briga para comprar 1 quilo de feijão, né? Muitos de nós, infelizmente, irmãos nossos, muitos irmãos nossos passando fome, né? Pessoas boas, pessoas do bem, né? Então a gente sabe que se não fosse essas explicações consoladoras do Espiritismo, não é? Ficaria muito difícil entender a vida, né? Aqueles nossos irmãozinhos com 2, 3, 4, 5 anos de idade, morrendo, né? Morrendo a tiro, morrendo a bomba, nas guerras declaradas e nas guerras não declaradas. Essa semana teve no mínimo 2 crianças atingidas por bala perdida no Rio de Janeiro, né? Então, existem guerras declaradas e guerras não declaradas, onde irmãozinhos nossos, aí de 3, 4 anos de idade, né? O que teria feito uma criança nessa idade para merecer isso, né? E é isso, né? Então, graças a Deus a gente tem, e foi o que Jesus prometeu para a gente, né? O Consolador prometido, que vem explicar para a gente como que funcionam as coisas, como que funciona o amor e a justiça de Deus, não é? Para que a gente possa se pautar nelas e ter fé, né? Ter fé e vontade de continuar, esperança, perseverança e resignação para continuar seguindo, né? Porque a gente vai chegar cada dia mais num lugar melhor, não é? E o dia que a gente estiver num lugarzinho melhor, a gente também não vai ver tanta cena de violência assim, né? Então, o Espiritismo também ele faz uma reconciliação entre a fé e a razão, né? Mostrando que a comunicação com os espíritos não é diabólica, mas uma lei natural que Deus permite para o nosso progresso. Então, a verdade é que a comunicação entre os dois mundos sempre existiram, né? No passado eram os profetas ou as pitonisas, não é? Sacerdotes e tal, era por meio de intuição, era por meio de incorporação, teve de tudo. Ainda tem, né? A gente sabe também que tem muita mistificação, mesmo no espiritismo, mesmo nas igrejas, pessoas que fingem estar passando uma mensagem, não é, da espiritualidade ou do Espírito Santo, não é? Mas a gente sabe que sim, tem irmãos sérios, não é? Dentro de todas as religiões tem irmãos sérios e irmãos não sérios. E aqueles irmãos sérios, não é? Dentro da igreja, que falam em outras línguas, nada mais é do que também um fenômeno de mediunidade, né? Inclusive no dia de Pentecostes, né? Quando foi o batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes lá,
nossos irmãos lá, os apóstolos, falaram em línguas, né? Eles falaram em línguas também, né? Que é nada mais é do que uma manifestação mediúnica, né? Bom, em síntese, a proibição mosaica, né, a proibição de Moisés, era uma proibição circunstancial. Então, não é porque ele proibiu naquela época que a gente deva seguir dessa forma hoje, porque ela era circunstancial e ela era baseada na realidade que ele tinha naquele momento, não é? E o que que ela visava? Visava coibir abusos em uma sociedade ainda muito primitiva, né? Muito grosseira. O Espiritismo, ao resgatar a comunicação com os mortos de forma ética e esclarecida, não viola essa lei, mas a transcende, oferecendo uma compreensão mais elevada da vida espiritual. É isso, irmãos, é isso. E assim a gente finaliza o capítulo 11, tá bom? E temos aí uns 10 minutinhos para conversar. Quem não falou ainda, que quer falar, quem já falou e quer falar de novo. A Cássia que está escondidinha ali, a Luana escondidinha também, a Ângela. Alguém quer falar alguma coisa? Um por vez aí. Leandro, Ah, Leandro, então eu vou contar um fato acontecido, falando de manifestações, né? E isso há mais ou menos uns 50 anos atrás, né? Eu era uma adolescente e poxa, mas você não tem nem 50 anos, Ângela. E daí, Leandro, eu não lembro como eu ouvi falar, sabe, dos copos? Que os copos que dão manifestação, eu não lembro de onde eu tinha ouvido isto, mas eu me interessei. E na época juntou eu, a minha irmã, e parece que foi umas duas colegas nossas, e viemos em casa, vamos fazer, vamos fazer. Cortamos todo o abecedário, fizemos o círculo, colocamos um copo, e fizemos lá um Pai Nosso, mas, Leandro, só que realmente a coisa funciona. Funcionou de uma forma que nós levamos até um susto. Quando vimos o copo se movimentando, nós colocamos a mão em cima, mas não encostamos no copo, né? E o copo andando, Leandro, nós fizemos perguntas, ele se identificou como um espírito estrangeiro, que eu não dá nem para falar o nome, entende? Mas deu um nome, um espírito estrangeiro, de que país ele era. E, por final, Leandro, nós tivemos o bom senso de perguntar se podíamos fazer novamente. Ele foi na palavra não, que tinha o sim e o não. Ele foi na palavra não. E, Leandro, eu acho que até graças a Deus nós encerramos por lá mesmo, sabe? Nunca mais tentamos fazer novamente. Mas é uma coisa, assim, né, de falar em manifestação, realmente é uma coisa muito séria. Muito séria, e eu tive esse exemplo, viu? Legal. Sem conhecimento nenhum, que eu não tinha nenhum conhecimento de espiritismo, de nada, apenas a curiosidade, e funcionou. Eu acredito, eu acredito. Quando eu era adolescente, eu fiz também. E a gente sente o copo puxar praticamente sozinho, né? Bom, o que acontece? A gente sabe que existem, a gente sabe que as comunicações acontecem mesmo, né? O que o Espiritismo fala a esse respeito, basicamente são duas coisas. Uma,
que quando a gente faz em qualquer lugar, a gente não está num ambiente controlado, não é? Então, a gente não tem, porque dentro do centro espírita, a gente tem os mentores da casa, a gente tem os guardiões, a gente tem os tarefeiros, a gente tem toda uma proteção e todo um amparo, não é? Então, essa questão de evocar os espíritos, ela não é proibida, como a gente já viu aqui, não é? Mas longe de ser uma distração, um divertimento, uma curiosidade, não é? Então, assim, a primeira ressalva é essa, que quando a gente faz esse tipo, a gente evoca um espírito numa reunião espírita, numa casa espírita séria, a gente tem todo o amparo, não é, da espiritualidade. E fora da casa espírita, a gente está sujeito a uma série de coisas. E outra coisa que a gente já havia comentado é assim, né? 4 adolescentes, não é, resolvem chamar um espírito para bater um papo, para saber se realmente existe o mundo espiritual, né? Qual a chance, não é, da gente evocar um espírito evoluído e a chance de evocar um espírito inferior, não é? Eu acho assim que um espírito evoluído dificilmente vai se prestar, não é, parar para bater um papo com a gente, não é? A não ser que seja, como a gente falou, numa reunião, não é? Com todo o amparo da espiritualidade, com todo o amparo dos mentores da casa, né? Então só fica esse cuidado, né? Esse cuidado, porque os espíritos, eles não estão lá para atender a nossa vontade, né? E uma coisa que a gente ouve muito falar no meio espírita é que o telefone normalmente toca de lá para cá, e não daqui para lá, né? Então, normalmente, os espíritos, quando vêm, ou eles vêm para ser esclarecidos, ou para prestar algum esclarecimento, como a gente falou, e não para satisfazer a nossa vontade, né? Ao nosso bel prazer. E o perigo é só esse, a gente não ter o amparo da espiritualidade e saber que se a gente está chamando algum espírito para simplesmente bater um papo, dificilmente vai ser um espírito evoluído, né? Que vai vir dar a comunicação, né? Né, Rosângela? Certíssimo. Nossa, você É, só bem. Tá, é, tá. é isso, né? Aham, concordo plenamente. É isso aí. É Devemos isso brincar mesmo, porque dentro da casa espírita ou de algum lugar que nós temos a proteção é diferente, né? aí. E podemos ter a certeza, eles realmente estão aí, todos eles, tanto os bons como os, né, os maus. Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. É isso aí. É isso aí. Gente, mais alguém? Tem mais 2 minutinhos. Alguém mais quer falar? Não? A Maria. Quem quer falar? É a Ju. Até Oi, Ju. porque eu acredito que os mentores, né, trabalham tanto, mas tanto, eu acho que tem tanto serviço para eles, e eu acho que nem tem tempo, né, de ficar proseando com a gente, né? Já os espíritos que estão aí na erraticidade, que ficam andando por aí, eles já têm tempo, né? É Bom, verdade. pelo menos é o que eu acredito. É verdade, é verdade. Por exemplo, dá um exemplo bem vulgar, né? A gente procurar alguém só para bater papo, só para fofocar, tem que ser outra pessoa que está desocupada também, não é? Gente ocupada não para ficar batendo papo aleatório, para ficar fofocando, né? Então a mesma coisa são os espíritos, né? A mesma coisa. Gente, mais alguém? Não? Então, acho que a gente pode encerrar. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Um de Eu cada faço. vez. Quem? Eu, a Ju. Oi, Ju, Eu pode faço a fazer, por prece. favor. Valeu. E neste momento, vamos agradecer ao nosso Pai Maior por permitir estarmos aqui, absorvendo esses ensinamentos que o nosso amigo Leandro trouxe. Vamos também agradecer pelo dia de hoje
e agradecer aos nossos mentores espirituais por se fazerem presente nesse estudo, abrindo as nossas mentes, o nosso coração, e que esse ensinamento a gente possa absorver e levar para todos os dias de nossa vida. E assim, com o coração repleto de alegria e gratidão, vamos encerrar o estudo de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Deus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Pelo teu reino, pelo teu poder e a tua glória, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado a todos, irmãos. Deus abençoe. Um excelente domingo, uma excelente semana para todos. Bom domingo. Tchau, tchau, gente.